E aí ponteiros, ele não é uma questão de algoritmo, é estrutural. Da mesma forma que é você entender o que é um printf, o que é um scanf, como é que funciona um struct, não é uma questão de algoritmo, de resolver problema. É entender como é que funciona a linguagem. E entendendo como é que funciona a linguagem, você vai poder manipular melhor as estruturas de linguagem. Então, esse é o tipo de aula que é considerado difícil, não porque envolve um raciocínio extremo, mas porque envolve coisas que não tem um relativo no mundo real, a coisa nova que você nunca viu na vida, que você vai ver pela primeira vez, e porque você vai ver pela primeira vez, você vai estranhar. Entendeu? Mas essa matéria é muito importante para vocês entenderem como é que funcionam as strings, como é que funcionam os arquivos e como é que funcionam os relacionamentos entre os dados em qualquer linguagem. Então, em qualquer linguagem vai estar trabalhando utilizando esse tipo de elemento aqui, que são os ponteiros. Então, eu realmente queria que você prestasse atenção. Se vocês quiserem, quem está lá no fundo, eu queria que viesse mais para frente. Certo? Pessoal lá do fundão, não quero ninguém no fundão, ninguém na última fileira, pode vir para cá. É uma matéria que não é difícil, mas ela é estranha e por isso precisa da sua atenção. Se você acompanhar direitinho desde o começo, vai ser de boa. Agora, se você se perder desde o começo, ou então se você ficar fazendo qualquer outra coisa, aí você não entende, não aprende, não vai sair do canto. Tá? Então, o pessoal lá da saideira pode vir ocupar aqui as primeiras cadeiras, ou então sentar aqui na lateral. Mas não quero ninguém na última fileira. Então, ó, tem uma cadeirinha ali, ó, não precisa ficar na frente do computador não. Tem outras duas cadeirinhas aqui, se vocês duas quiserem vir pra cá, ó, tem duas cadeirinhas bem aqui. Duas. Senta aí, fica aqui pertinho, pode sentar aí mesmo na lateral. Tem cadeira aí? Tem aqui, ó. Pronto, senta ali. Tem aqui, mano. Aqui no meio, ó. Tudo bem. Não, tá proibida a última fileira hoje. Não, só pegar. Tem cadeira. Tirar pra quê? Tu pode sentar aqui, mano. Tu pode sentar aqui, mano. Aí posso. A gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou devagarzinho, passo por passo. E se por acaso vocês se confundirem, se perderem, vocês avisam. Não deixa acumular, senão vocês não vão se encontrar. Tá? Então vamos nós. Então, a gente precisa de duas ideias aqui, tá certo? A primeira é que todas as variáveis elas estão em algum lugar. Variável não está na sua imaginação, variável não está no seu pensamento. Variável não está na linha que você está escrevendo. A variável, para ela existir, ela tem que estar em algum lugar da memória, porque é onde as coisas existem para que eu possa guardar valores. Ok? Então, na hora que eu escrevo uma linha como essa, int a recebe 7, eu estou dizendo três coisas aqui, tá? Primeiro, estou dizendo que existe uma variável que se chama A. Ou seja, a partir de agora, todas as vezes que eu me referir a A, significa essa variável. Então, eu estou criando uma variável. Essa variável é do tipo inteiro. Ou seja, esse A que eu criei, que tem o nome A, ela vai poder guardar coisas do tipo inteiro. Ou seja, já que o inteiro na minha máquina é 4 bytes, vai estar alocado para A 4 bytes. E nesses 4 bytes, eu estou colocando o que dentro dele? O valor 7. Aí a pergunta que você faz é, cadê A? Se A é uma variável, está em algum lugar da memória, ele tem que estar em algum lugar. Então, a gente pode mostrar onde o A está, utilizando esse operadorzinho aqui, ó. Eu vou imprimir um endereço, ok? Que é o endereço de A. Então,
esse símbolo aqui, seja bem-vindo, querido. Esse I comercial, ele representa endereço. Fica lá no final, não, senta aqui mais perto, eu proibi todo mundo da última cadeira. Pode sentar aí mesmo, puxa a cadeira mais para cá. Tá? Então, esse comercial significa endereço. Então, eu quero o endereço de A, ou seja, onde o A está na memória. Um endereço, ele não é um inteiro, ele não é um float, ele não é um char. O endereço é do tipo P, que é um ponteiro, um endereço. Então, se eu rodar isso daqui, ele vai me mostrar aonde está o A. Ó, estão vendo isso daqui? Esse númerozão bem feioso. Esse númerozão bem feioso é o local da memória onde o A foi alocado para estar. Então, se eu for para esse local da memória, que está em hexadecimal, e olhar os 4 bytes que estão lá e codificar esses 4 bytes como inteiro, qual é o valor que eu vou tirar desses 4 bytes? 7. Então, o A ele tem um nome, o A ele tem um tipo, o A ele tem um endereço e o A ele tem um... O 7 é o quê? Um valor. Nome, tipo, endereço, valor. Todo mundo bem até aqui? Todas as vezes que eu crio uma variável, eu tenho que anotar que essa variável existe em algum lugar. O nome desse local, ele se chama tabela de variáveis. Então, na hora que você rodou essa linha, você está dizendo, olha, tem uma variável do tipo inteira, o nome dela é a posição dela, sei lá, a posição 500 de memória, é a posição 500 de memória. Então, variável A é do tipo inteira e está na posição 500 de memória. Na hora que eu faço A recebe 6, o que é que eu estou fazendo de verdade? Então, pensa como um compilador. Você chega da esquerda para a direita. Ok, 6. 6 é um valor, eu sei o que é 6. 6, vou colocar em algum lugar. Ok, vou colocar em A. Onde está o A? Aí ele pula para onde? Para a tabela de variáveis. Eu tenho A na tabela de variáveis. Opa, tenho A. A é de que tipo? Inteiro. Inteiro pode receber o inteiro? Pode. Ok, então onde é que esse A está? Na posição 500. Aí, ups, ele pula para a posição 500, codifica o 6 como um inteiro, 4 bytes, e bota lá na posição 500. Todo mundo bem até aqui? Mas mesmo que mude o valor dele, não vai mudar a posição? Não, onde o A está não muda. Ok? É onde o A está. É o endereço dele disso? Tá, tudo bem. Eu emprestei a minha lousa, mas eu vou pegar um pincel, que realmente eu vou precisar desenhar aqui. Emprestei minha lousa para uma pessoa. Dá só um segundo para pegar o pincel e desenhar. Muito bem, é isso mesmo. Bora lá. Não se perca não. Se você boiar, você grite logo no começo, porque senão você não vai se achar nunca mais na sua vida. Vamos lá. Na hora que você cria essa linha, você cria uma entrada na tabela que diz que A existe, A é uma variável do tipo inteira, e como A existe, ele está em algum lugar. O compilador vai dar uma posição de memória para ele. Para não ficar trabalhando com aqueles números daquele tamanho, eu vou chutar aqui. O A está na posição 500 de memória. Significa que na tua memória, do teu computador que você comprou, dos teus 4 GB, existe uma posição que é o 0 de memória, e a última posição é a posição 4 GB, porque você tem 4 GB de memória. Então, se você for crescendo assim, porque 4 GB é um número gigante, né? Então, supondo que o A foi para a posição 500, então significa que na posição 500, certo? Você reservou 4 bytes, onde nesses 4 bytes você vai colocar as coisas que pertencem a A, é isso? Nesse caso, tipo assim, posição 500, 501, 502 e 503. Começa na 500, são 4. 500, 501, 502, 503. Então, na hora que você faz isso, você está pegando aquele 7, decodificando o 7 em binário, que seria 4, 5, 6, 7, né?
0, 1, 1, 1. Não é assim, binário 7? 4, mais 2, mais 1 e mais um monte de outros zeros. Pega esse valor binário e bota bem aqui. Pá, 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 1, 1, 1. Pronto. Está aqui o teu A. É assim que o teu A está na memória. Lá na posição 500 você tem 4 bytes que representam o 7. Se você faz A recebe 6, aí ele vê, opa, 6, beleza, 6 inteiro. A, ok, A existe, A inteiro com inteiro, sucesso. Onde está o A? 500. Então vamos lá para 500. Aí ele vai colocar quem no lugar do 500? Dos 500, o 6. Aí ele decodifica o 6 em binário e coloca o 6 aqui. Então se eu tinha 1, 1, 1, agora eu vou ter o quê? 1, 1, 0. Tudo bem até aí? Então, quando eu mando imprimir o endereço de A, ao comercial aqui antes do A, eu estou pedindo eu estou imprimindo qual valor? O 6 ou 500? 500, porque 500 é o endereço de A. É onde ele está. Então vamos para o próximo. Se eu faço int B recebe 5, o que eu estou fazendo? Criando uma variável, ou seja, uma nova entrada na tabela. B é do tipo inteiro. O nome da variável é B. E se a gente for pegando posições contínuas, qual é a posição do B? 504, perfeito. Pegaram o jeito já. Tudo bem até aí? Então, quando você faz A recebe B, o que você está fazendo? Aí você vai lá. B existe? Existe. É de que tipo? Inteiro. A existe? Existe. É de que tipo? Inteiro. Inteiro com inteiro? Sucesso. O B está onde? 504. Aí você vai lá e pega o valor que está no 504. Aí eu consegui o 5. Só que esse 5 vai para onde? Na posição do A. Então ele vai colocar na posição 500. Aí colocou o que era o que estava lá no B, o 5 vem para cá. Então agora eu tenho 0, 1, 0, que é o 5. Tudo bem até aí? Bora para o próximo. Quando você faz... Agora vai para o salto, tá certo? Existe uma forma de guardar esse endereço. E é quando a gente cria uma variável desse tipo aqui, ó. Essa variável desse tipo, ela não é um inteiro. Ela guarda um endereço de inteiro. Então, eu estou dizendo que essa variável é do tipo int asterisco. E se a gente for pegar as posições contínuas da memória, onde é que ela está? 508. Então, bora lá. Agora que começa a confusão. Essa variável, ela não guarda um inteiro. Ela guarda um endereço de inteiro. Então, não faz sentido eu dizer P recebe 5. Porque 5 é um inteiro, 5 não é um endereço. Mas eu posso dizer P recebe endereço de A. A é um inteiro? A é um inteiro? A é um inteiro. Esse símbolo, ele me retorna o quê? O endereço de um inteiro. Então, eu estou dizendo que esse endereço vai ser salvo onde? Aqui. Porque essa variável é uma variável que guarda endereços. Tá? Então, mas a variável em si é o asterisco ou é o P? São os dois. O tipo é int asterisco. O tipo dela é ponteiro para inteiro. O tipo dela. Sempre que tiver esse asterisco significa que é um que guarda o endereço. Aí quando você guarda o endereço, ela guarda o endereço, né? Aí tipo assim, lá na memória vai ficar nos 4. A gente vai escrever agora, tá? Então vamos aqui na nossa sequência. Aqui nós tínhamos o A na posição 500, sucesso. Depois nós tínhamos na posição, qual era a posição aqui? 504 nós tínhamos o B, e aqui nós tínhamos o valor de B, e aqui na 508 nós temos o P.
aqui na 508. O B, como é um inteiro, ele também vai ocupar 4 bytes. O P, como é um ponteiro, ou seja, guarda o endereço, não interessa de que é o endereço. Se é um endereço de inteiro, um endereço de float, um endereço de char. Um endereço é uma localização na memória. O tamanho dessa variável depende se você está com 32, 64 bits, ok? Então, numa máquina 64 bits, ela vai ocupar 8 bytes de memória. É um endereço. Quando você guardar essa tabela e de outra. Não, ela guarda o endereço, uma posição. Por exemplo, o endereço de uma rua. Não interessa quem mora na rua. Mas ela, tipo assim, ela está alocando o endereço de um int. Por que ela pede o dobro do tamanho? Não, ela não está alocando o endereço de um int. Qualquer Ela endereço. está alocando o endereço. Não interessa não interessa se é o rei que está morando na casa ou um peão que está morando na casa. O endereço da casa continua o mesmo. Rua João Melo, número 500, apartamento 73. Não interessa se quem está lá ocupa muito espaço ou pouco espaço. Significa que o dado, a informação começa lá. Então é o endereço do endereço. Tem o endereço do endereço aí. Vamos devagar. Pessoal, essa confusão é completamente normal, ok? E aí a gente vai conversando até tudo clarear. Independente do tipo de endereço que ela vai guardar, Ela sempre vai ocupar 8 bytes. Tá certo? Porque ela precisa de 8 bytes para endereçar uma posição da memória. Ela precisa de 8 bytes para endereçar. Por exemplo, se a tua máquina fosse 32 bytes, eu acho que o limite de memória é quanto? É bem menor, né? Nem lembro. Mas com uma máquina 32 bytes, ela só precisa de 4 bytes para endereçar a memória. Porque é isso que a máquina é. 32 bytes é 4 vezes 8. 32. 64 bytes, ela é 8 vezes 8 bytes, porque esse daqui é um byte. Máquina 32, uma máquina 64. Por isso que numa máquina 32 eu só preciso de 4 bytes para endereçar, porque é assim que a gente compõe o endereço. Uma posição da memória, ela é 32 bits. Uma posição da memória, ela é 64 bits. Então, bora lá. Então, vamos aqui. O P, ele tem que estar em algum lugar. O P não vai estar no seu pensamento. Só que o que ele vai guardar aqui não é um inteiro. O que ele vai guardar aqui é um endereço. Então, quando você diz, olha, P, ele é um ponteiro para inteiro. É o tipo dele, o nome do tipo dele. E ele vai guardar o endereço de A. Então, qual é o endereço de A? 500. Então, qual é o valor que vai estar bem aqui? 500. Porque não é isso que ele guarda? Um endereço de um inteiro? Sim. Então, ele vai guardar o endereço inteiro. Qual inteiro? No nosso caso, o A. Então, ele vai guardar o 500, porque 500 é o endereço de A. Então, vamos aqui. Pode guardar qualquer coisa. Mas vamos por partes, tudo bem? Então, se eu mandar imprimir o endereço de P, vai ser quem? Endereço de A. Não. O endereço de P, 508. Onde o P está, tá vendo? Endereço de P é o 508. O P está no 508. O que tem em P é só o Pzinho puro. Da mesma forma, o que tem em A, não é assim que eu faço? Se eu perguntasse, o endereço de A seria 500. Só o A significa o valor de A. Que no caso aqui, a gente mudou, né? Atualmente o valor de A está 5. Então, qual é o valor de P? 500. O valor de P é 500. Mas, professor, e se eu quiser o A, porque o P não está guardando A? O P não está apontando para o A, não é isso que é assim que a gente escreve. O P está apontando para A. E se eu não quiser o P, se eu quiser o A, a gente pode dar um salto. Esse operador que dá o salto é o asterisco desse lado aqui. Não entendi. Eu sei. Vamos lá. O asterisco desse lado aqui. É porque o asterisco ele tem um valor diferente.
O asterisco e o i comercial, eles adquirem significados diferentes dependendo de onde você, de como você usa, tá? Então, na hora que você usa o asterisco criando a variável, tá vendo aqui? Aqui eu estou criando a variável, estou declarando a variável. Na hora que você faz isso, você diz, olha, eu estou criando um ponteiro. Então, na hora que você... Tem que ficar do lado do int ou tanto faz aí? Não, tanto faz. Tanto pode ser assim, como pode ser assim. Tanto faz. Como assim separado. Então, você vai, o mais comum que você vai encontrar é assim separado, mas assim também acontece. Esse daqui é mais... também acontece. Contanto que você use sempre do mesmo jeito, não faz diferença, tá? Então, se sempre for no meio, sempre faça no meio. Só não fique mudando de uma declaração para outra. Então, vamos lá. Vamos ver a ordem das coisas. Primeiro, o mais remoto de todos é onde está o P, o endereço de P. Que é quem? 508. O P está na posição do 508. Segundo, qual é o valor de P. Qual é o valor de P? 500, que é bem aqui, o valor de P. E o terceiro é quem está no 500, porque o P não está apontando para o 500? Quem está no 500? Mas, no caso, qual é o valor? Aqui seria quem? 5, né? Como é que eu faço para de P conseguir esse 5? Aí a gente coloca um asterisco. Então, aí eu tenho 5. Aí já pode seguir tendo endereço de A. Exato. Então, na hora que eu boto asterisco, eu pulo para o 500. Eu pulo. Exato. Na hora que eu boto o asterisco, eu pulo para cá. Porque é isso que o asterisco faz. Ele me dá um salto. Se eu quiser só o P, eu estou pegando o endereço. Mas se eu colocar o asterisco, aí eu saio do endereço e vou para o valor. Oi. Professor, no caso, eu poderia usar a lógica assim. Asterisco P vai representar o alocamento 500, que o alocamento 500 é 5. Você pode fazer assim, ó. Tá? Vamos ver os tipos, tá? Eu posso fazer isso, ó. P recebe B. Os tipos são compatíveis? Sim ou não? Não. P é do tipo ponteiro e B é do tipo inteiro. P não pode receber B, não bate. Tá? Exato. Mas eu posso fazer isso. P recebe B. Na hora que eu boto o asterisco, ele pula para o valor. Então aquilo que era um ponteiro para inteiro vira um inteiro. Agora eu tenho inteiro de um lado e inteiro do outro. Então esse valor de B vai para onde? Para o A. Isso daqui eu não posso fazer, porque os tipos são incompatíveis. Mas isso daqui eu posso fazer? Pode. Então isso significa o quê? O P, ponteiro, vai agora guardar o endereço de B, que vai ser quem? 504. Então como é que eu faço para alterar o B a partir do P? Posso fazer P recebe 200? Não, porque P é um ponteiro. Se eu quero guardar o inteiro, eu faço asterisco, porque agora eu pulo do ponteiro para o valor. Para pular do endereço para o valor, eu boto asterisco. Então agora eu tenho que o B vai receber 200, porque o P apontava para o B. Então na hora que eu boto asterisco, eu pulo para o B e agora o B recebe 200. Oi? Já muda de valor automaticamente. Já muda de valor automaticamente. Diz. Mas esses valores eles sempre se referem ao endereço. Esse 200 ele representa uma parte, um endereço, o endereço da memória. Tudo bem, mas no caso, se você tentar fazer isso, ele vai dizer, ei, você está tentando tipos incompatíveis. Se você quisesse realmente endereçar endereçar fisicamente a posição da memória, acho que tem que colocar um X para dizer que é um endereço. Não lembro qual é a sintaxe certinha, não. Por exemplo, da mesma forma como se você colocar isso daqui, ele é um float. Ou é ponto .f. Não sei, esqueci agora. .0f.
Lembrei não. Mas tem formas de descrever que aquele número é um float, que aquele número é um inteiro, que aquele número é um double, que aquele número é um octal, que aquele número é hexadecimal. Aquele literal, por exemplo, 87, não é decorado, mas tem uma forma de dizer que isso aqui está em octal. Ou então está em hexadecimal. Existem umas terminações. Tá? Vamos para a próxima parte? Tudo bem até aqui? Entenderam o joguinho de endereço? Então, segunda coisa que a gente vai precisar entender é que tudo em C é uma cópia. Toda passagem de parâmetro é uma cópia. Toda. Então, se você faz assim, int valor recebe 5. E aí você tem uma função, void soma 1. Int valor recebe valor mais printf%d barra n valor. Quando eu mandar imprimir o valor, vai sair o que aqui? 5. E na hora que eu fizer isso, soma 1 em valor. Não. Ele só foi só o valor. Só que não está armazenando. Não era para ser int não, em vez de void. Eu não estou alterando o valor? Sim, não está alterando a cópia. Eu estou alterando a cópia. Toda passagem de parâmetro em C é uma cópia. Então vamos olhar para cá, tá? Esse valor, ele está no escopo da main. Então ele tem a posiçãozinha de memória dele, sei lá, 400. Então esse cara está na posição 400 de memória, chamar de V, tá? Então o valor está na posição 400 de memória. Qual foi o valor que eu dei para ele? 5. Então na posição 400 de memória eu coloquei o 5. Na hora que você chama a função ela cria uma nova tabela de variáveis, ela cria tudo do zero para ela. Tudo do zero. Então o que... Só um instante. Desculpa. Desculpa. Deixa eu voltar. Tá. Então bora lá. A tabela de variáveis bem aqui eu tenho valor, o tipo inteiro, o nome da variável se chama valor e a posição dela de memória é 400. Lá na 400 eu tenho 5. Na hora que você chama a função ela cria a sua própria tabela de variáveis, o seu próprio bloco de memória, tudo dela é separado. Então, a nossa função, ela vai ter uma variável do tipo o quê? Inteiro, que também por coincidência se chama valor e vai estar em outra posição de memória, 500. Na hora que você chama a função, na hora que você chama a função, bem aqui, ó, o que é que você está fazendo? Ó, chama a função soma 1 e passa para essa variável qual a informação? O valor dessa. Então esse 5 ele vai ser copiado para onde? A posição 500. Então quando você chega na posição 500 você tem o 5. Aí você faz valor, recebe valor mais 1. Isso daqui vai ser 5. 5 mais 1, 6. E guarda o 6. Mas guarda o 6 em qual posição de memória? Na 500. Mudou a posição de memória 400? Não. Porque em C tudo é cópia. Toda passagem de parâmetro é cópia. Toda passagem de parâmetro é cópia. Toda passagem de parâmetro é cópia. Égua, professor. Super égua. Como é que eu faço então? Como é que eu faço então para alterar a variável? Você tem duas opções. A primeira delas é fazer um retorno. E aí você pode fazer isso. Tá, vamos seguir a mesma lógica de novo.
Posição 400, valor 5. Chama a variável. Nova tabela de variáveis. Posição 500. Para esse 500 vai ser copiado o 5. Pronto, agora o 5 está aqui na posição 500. Aí eu faço a operação. Valor existe? Existe. Está onde? No 500. Qual é o valor que está no 500? 5. Puxa 5 para cá. Agora a gente tem 5. 5 mais 1, 6. Vou salvar. Salvar onde? Posição 500. Posição 500 é de que tipo? Inteiro. Inteiro com inteiro, sucesso. Beleza. Então pega o 6 e bota lá no 500. O que é que tem no 500 agora? 6. E aí você retorna o valor. Valor é de tipo inteiro? Então sucesso. A função está funcionando. Então essa função vai embora. Essa função vai embora. E ela vai deixar quem? Lá. O que está na posição 500. Então ele pega o que está na posição 500 e joga aqui, que vai ser o 6. Então agora eu tenho 6, vai ser salvado nessa variável valor. Valor existe? Existe. É do tipo inteiro. Inteiro com inteiro? Ok. Então 6 vai para a posição 400. Alterei a variável. Mas professor, se eu não quiser fazer o retorno, ou então se tiver muitas variáveis para mudar ao mesmo tempo, aí a gente vem para cá. Como todas as variáveis são cópias, e eu quero mudar o 400, eu preciso passar quem para cá? 400. O 400, eu não posso passar o 5. Se eu passar o inteiro, eu vou passar o 5. Então eu tenho que passar quem? 400. Como é que eu recebo o 400? A variável daqui de cima tem que ser de que tipo? Aí está recebendo a posição. Agora eu não estou recebendo um inteiro, eu estou recebendo um endereço de um inteiro. E para que tudo continue como estava, aqui eu tenho um endereço, aqui eu tenho um inteiro. Aqui eu tenho um endereço, aqui eu tenho um inteiro. Então seria a mesma coisa de dizer, esse daqui, lembra o que o asterisco faz? Pula para cá, não é isso que o asterisco faz? Pula para o 400, quem é o 400? Esse cara. Então eu estou dizendo, pega o valor que está no 400, 5, soma mais 1, 6, inteiro com inteiro, e salva no próprio 400. Quando eu voltar para cá, qual é o valor que vai estar? 6. Tudo bem? Por exemplo, uma função muito comum, void swap, trocar duas variáveis. Então, int A recebe 5, int B recebe 7. Eu quero que o A seja 7 e o B seja 5. O nome disso é swap, troca. Vocês já fizeram troca aqui? Com a auxiliar. Tudo bem? Então, int aux recebe A recebe B, B recebe aux. Funciona, sim ou não? Por que não funciona? Que é a cópia, lembra das cópias? Esse A é a cópia do que eu chamar lá embaixo. Então, na hora que eu fizer isso daqui, ó, swap A e B, eu estou alterando as cópias. Eu copio o A para cá e eu copio o B para cá. E eu troquei os valores da cópia. Resolveu lá no original? Não. Então, eu não quero a cópia do valor. Eu quero a cópia do endereço. Então, eu digo, olha, asterisco, e já que aqui eu venho um asterisco para cá, eu tenho que ter um asterisco aqui e tenho que ter um asterisco aqui. E o B, se esse B é asterisco, então também fica asterisco aqui, fica asterisco aqui. E é fácil ver, ó. Qual é o tipo dessa variável B aqui, ó, asterisco A? Inteiro. Se fosse só o A, seria o quê? Endereço, um ponteiro. Mas asterisco A é um inteiro. Inteiro recebe inteiro? Sucesso. Inteiro recebe inteiro? Sucesso. Inteiro recebe inteiro? Sucesso. Então agora eu estou mudando os originais, porque na hora que eu boto o asterisco, eu estou dizendo, eu estou pulando para cá. Lembra que o asterisco é um salto?
Então, eu vou estar alterando literalmente esse bloco de memória. Sei lá, está no 200 e esse daqui no 204. Então, eu copiei o valor 200 para cá e copiei o valor 204 para cá. Eu estou dizendo, ei, auxiliar recebe o que tem no 200. 200 recebe o que tem no 204. 204 recebe o que tem no auxiliar. Então, na hora que eu boto o asterisco, eu estou trabalhando com as variáveis originais, com os endereços de memória originais. Isso é um ponteiro. E aí a gente usa o ponteiro para tudo. Por exemplo, um vetor é um ponteiro. Quando vocês fazem lá int vet recebe 1, 3, 2, 4. Int size recebe 4. Soma todos. Vet size. Botar o size dentro do vet ali, não obrigatoriamente. Ele vai calcular automático. Size of vet. Normalmente eu faço assim, né? Size of. Tá vendo isso daqui, ó? Até então a gente tinha escrito como? Usando as chavezinhas, né? Mas as duas sintaxes são equivalentes, ou seja, são a mesma coisa. Escrever aquele formato de chave é a mesma coisa que escrever esse asterisco, porque as duas coisas são a mesma coisa. Então, na hora que a gente vai e faz print f %p barra n vet, você está imprimindo o endereço do vetor. Quando você cria um vetor em C, tá vendo essa construção aqui? Ele vai guardar só onde o vetor começa, a posição onde o vetor começa. Então, na hora que você cria um vetor, ele guarda, opa, vetor começa na posição 1000. Aonde está a posição 0 do vetor? O elemento 0 está em que posição de memória? 1000, porque ele começa no 1000. E a posição 1? 1004, porque o inteiro não é de 4 em 4? Então, na hora que você escreve vet1, ele está pegando quem? O 1004. Na hora que você escreve vet2, 1008, vet3, 1012. Porque ele pensa, opa, o vet, e é justamente essa a ideia. Na nossa tabela de variáveis eu tenho que vet vai ser um ponteiro. O nome dele é vet e ele começa no 1000. Essa sintaxe também é uma sintaxe de ponteiros. Significa pule tantos elementos para frente. Então, se é de inteiros, o primeiro começa no 1000, o segundo no 1004, o terceiro no 1008, o quarto no 1012 e por aí vai. Então, ele sabendo onde começa e sabendo qual é o tipo, ele só calcula. Pula para aquela posição, porque aí eu pulo de 4 em 4. Então, vamos aqui, ó. Se eu mandar imprimir o endereço de vet, vai dar o mesmo tanto aqui quanto aqui? Vai sim, porque é o mesmo vetor. Quando você passa um ponteiro, você passa um endereço. Quando você passa um vetor, você passa o endereço. Por isso que a gente conseguia alterar os vetores dentro das funções e por isso que a gente não conseguia alterar as variáveis, se vocês tentaram lá no Blackjack. Você passa a variável e mexe na variável dentro da função, a variável não muda. Mas quando você passa um vetor e mexe no vetor, o que acontece?
O vetor muda, porque quando você passa um vetor, você está passando um ponteiro, um endereço. E aí você altera os dados originais. Agora faz sentido, né? Agora esse printf vai mostrar o endereço. Exato, esse printf vai mostrar o endereço de VET. Não, porque o vetor já é um ponteiro. Vamos ver aqui. Talvez ele vai reclamar só do tipo, mas aí a gente conserta. Aqui, ó. Mesmo endereço. Aí tá vendo que eu tenho algumas coisas que não estou usando e realmente não estou usando não. Tá? Então, vamos continuar aqui, tá? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem até aqui. Estamos indo. Esse é o tipo de matéria que exige muita atenção, então ela satura muito o miolo da gente. Então eu vou fazer só mais um pouquinho e aí eu paro para vocês exercitarem, tá? Então vamos para a última coisa, tá? Então para somar todos não teria muito o que fazer, seria só for int recebe 0 e menor que size e mais cont mais vet i int cont recebe 0 return cont. Ué, eu passei um ponteiro e estou utilizando como vetor. Você está vendo aqui? Porque eles são equivalentes. É só mesmo a interpretação lógica, que normalmente isso aqui representa um elemento só ou vários elementos. Mas os dois significam a mesma coisa. É normal a sensação de estranheza, porque é estranho você imaginar que tem uma variável que guarda onde está a outra variável. É normal essa sensação de estranheza, mas com o passar dos anos ela vai diminuindo. Essas palavrinhas são de size off. Essa vai dizer qual o tamanho, como é? Como é, querido? É a linha 25. O que é que tem? Size off, vet, dividido. É a quantidade de... o tamanho da informação em blocos de byte. Então aqui eu estou dizendo qual é o tamanho do VET. Ele vai dizer o VET é 16 bytes. Porque eu aloquei um bloco estático contínuo de 16 bytes. Aí ele pergunta qual é o tamanho de um int? 4 bytes. Então quantos elementos eu tenho em VET? 16 dividido por 4, que são 4 elementos. Isso aí não vai entre aspas influenciar no conteúdo não, né? Perdão? Em aspas não vai influenciar nada no conteúdo não, né? Não. A diferença, existe uma diferença, tá? A diferença é que no escopo onde você cria o vetor, ele é ligeiramente diferente para de onde você passa. Dentro da main, isso daqui, eu não queria confundir a cabeça de vocês não, tá? Então, dentro da main, esse cara ele é realmente um bloco contínuo. Então, se eu pedir o size off de vet, aqui ele vai dar 16 bytes, porque são 4 inteiros. Mas quando você passa, toda vez que você faça um vetor estático para dentro de uma função, ele não chega aqui como vetor estático, ele chega aqui como ponteiro. Então, aqui ele é um vetor estático e aqui ele é um ponteiro. Então, quando você fizer o size off de vet, qual é o valor que vai aparecer aqui? Qual é o tamanho de um ponteiro? Sempre. 8. Aqui, quando você está trabalhando com ele aqui, você enxerga ele como bloco contínuo. Na hora que você passa ele para a função, ele vai sempre como ponteiro. Então, por exemplo, se a gente debugasse, na hora que a gente debuga, aqui a gente tem como ver todos os dados, porque aqui eu tenho o tamanho. Mas aqui a gente não tem como ver todos os dados. Tem que trabalhar com eles de um por um. Vocês não entenderam o que eu disse, não? Eu sei. Tudo bem, vou de novo. Vamos invocar o Potó mágico aqui. Potó mágico, venha nos auxiliar.
Botão mágico, eu invoco seus superpoderes. Tá, então bora lá. Eu tô na linha 25, tudo bem? Na linha 25 ele enxerga o vetor e ele já dá os valores de cada posição de memória. No vetor eu tenho quatro blocos de inteiro. O primeiro tem esse lixo, o segundo tem esse lixo, o terceiro tem esse lixo e o quarto tem esse lixo. Tá vendo aqui? Sim. Tá. E o size é igual a 0. Então eu vou andar mais uma posição aqui. Executei a linha 25. Então agora nós temos, cadê Potó? Que como eu rodei a linha 26, que era a linha 25, que era a linha que fazia a inicialização, eu coloquei o valor 1, 3, 2 e 4 dentro da posição de memória. Aí agora eu vou para a linha... Como que ele sabia que o tamanho dele era 4? Porque eu estou dentro do escopo que criou o vetor. Eu estou dentro do bloco, ele foi criado na main. Eu estou na main. Dentro do bloco que cria o vetor, ele sabe o tamanho. E só aqui dentro. Na hora que ele passa a chamada, ele passa como um ponteiro. Não, mas é porque você não declarou o tamanho dele. Mas ele sabe porque eu coloquei 4 elementos dentro. Não, eu não coloquei 4 elementos dentro. Aí, como eu coloquei 4 elementos dentro, ele aloca o tamanho de memória para caber os 4 elementos. Mas não aloca os elementos ainda. Não, ele só cria o bloco de memória para colocar. Quando ele termina de executar a linha, é que ele coloca os 4 elementos dentro. Se eu por acaso colocar um 7 aqui, aí da próxima vez que eu rodar, ele vai alocar 5 espaços de memória. Então. Não tem por que dizer o tamanho do vetor. Tem. Eu preciso saber o tamanho do vetor. Mas eu vou contar. Aí quando você. Exato. A forma como você vai extrair essa informação é a linha 26. A linha 26 vai ser como você vai descobrir qual o tamanho do vetor que foi alocado. É como se o programa soubesse a informação, mas eu tivesse... Mas você não. O programa sabe, mas você tem que perguntar para o programa. Exato, é justamente o que a linha 26 está fazendo. A linha 26 está dizendo, ei, qual é o tamanho do vetor? Aí vai dizer, são 16 bytes. Qual é o tamanho do inteiro? São 4 bytes. Ok, eu tenho 4 elementos. Vamos para o próximo aqui. Aí eu fiz aqui o meu printf e chamei a função. Vamos olhar aqui, isso daqui é a tabela de variáveis, tá? Olha como a tabela de variáveis vai mudar inteira. Deixa eu botar aqui uma variável. Tudo bem? Vamos pular para dentro da tabela, dentro da função. E é isso, mano. Percebe que a tabela de variáveis mudou? Aquele vetor que antes era um bloco contínuo de 4 elementos, agora se tornou o quê? Um ponteiro. O conte tem lixo. De onde é que o conte surgiu? O conte surgiu na hora que eu criei ele bem aqui. Só que como eu não rodei a linha 17, o conte ainda tem lixo. E aí se eu olhar, se eu mandar expandir, ele só tem o valor de VET. Por que o valor de VET é 1? É o primeiro. Porque é o primeiro elemento. O ponteiro para VET não aponta para o começo, para o primeiro elemento? Então, vamos mandar agora ele me dizer quem é VET 1. 3. E quem é... Não, é 1, 3, 2, 4, eu acho. Quem é VET 2? E quem é VET 3? Exato. Quem é o VET 0? É 1. Que o VET é um ponteiro. O VET aqui é um ponteiro. Então eu estou acessando os elementos contínuos do ponteiro. Isso é a mesma coisa. Presta atenção que o coelho da Alice vai pular dentro do buraco agora, tá? Se tiver VET 4, já que não... Vai acessar alguma posição lixo. Você não tem. Não existe isso. Tudo bem, ó?
VET 5, VET 100, VET 100 mil. Vai acessar aquele bloco de memória que está 100 blocos depois do começo do vetor. Tá? Então vamos aqui, ó. Então, se eu mandar só VET, ele vai me retornar o quê? A posição. Se eu mandar, bastante atenção agora, tá? VET mais 1. VET na posição de memória? Uma posição depois. Só que para o compilador ele pensa assim, VET é um ponteiro para inteiro. Então uma posição depois não é um byte depois. São quantos bytes? 4. Então quando eu faço VET mais 1, ele vai me retornar para o C4. Olha aqui para a ponta. E quando eu mandar o VET mais 2, ele vai retornar quem? C8. E quando eu mandar o VET mais 3, vai ser é porque é hexadecimal, tudo bem. Hexadecimal. Então, vamos de novo. VET mais 0, 0. Só que VET mais 0 é a posição de um inteiro, correto? Se eu botar o asterisco aqui na frente, vai fazer o quê? Vai pular para esse inteiro. O que é que tem na posição VET 0? O que é que tem na posição VET mais 1? 3. O que é que tem na posição VET mais 2? 2. O que é que tem na posição VET mais 3? 4. Essas duas sintaxes, elas são completamente equivalentes. VET I é exatamente a mesma coisa de quem está na posição VET mais I. São a mesma coisa. A mesma coisa escrita com palavras diferentes. Isso daí é igual a VET I. Da mesma forma que asterisco VET é a mesma coisa que VET 0. Asterisco VET não é a mesma coisa que a VET 0? Asterisco VET é a mesma coisa que VET 0. Asterisco VET mais 1 é a mesma coisa que VET 1. Asterisco VET mais 2 é a mesma coisa que VET 2. Eles são equivalentes. Tá? Então, vamos treinar um pouquinho, tá certo? Liguem os computadores para ver se desatura aí o miolinho. Ele é anti-intuitivo, é estranho, mas dá para se acostumar e depois vira normal, como qualquer outra coisa. O que é que eu quero que vocês façam? Quero que vocês tentem fazer esses exemplos. Fazer o swap, fazer a função de somar mais um, ok? E fazer a função soma com ponteiros. Vocês escrevam, vocês testem o valor, tá? Vocês escrevem e vocês testam na main. Vocês escrevem e vocês testam na main. Vocês têm que aula no próximo horário? Era do Juliano, mas ele não vem. Quem? Era do Juliano, mas ele não vai. Tudo bem. Aí vocês vão lá para a palestra, né? Ótimo, eu ia sugerir isso. Como a gente só está dando aula porque não está tendo só os workshops aqui, não só, mas o primeiro é com React e o segundo é Design.
Então, se vocês tivessem interesse, eu acho que seria interessante o de design. Assim, o de React, para quem não entende nada que ainda está aprendendo full, eu acho que não dá para pegar não. Vamos lá, testem esse código. Vou pegar um gole de café para mim e eu volto para ficar com vocês. Testem o código. Testem os ponteiros. Compilem. É importante vocês criarem, compilarem, testarem, criarem, compilarem, testarem. Aí vocês vão se habituando. Faça aquele negócio comigo. Você vai fazer, a gente vai testar. Não, faça o som. Quem não vai ser quinta-feira, Acho. Quinta-feira, 5 horas. por que você tem que botar Mas dá tempo todo mundo confirmar. Vou deixar a primeira aula Só tem quem sou meu parceiro? Meu amigo é parceiro, mas pela parte do pessoa. Foi ponto, abriu o abriu o arquivo, começa a parada aqui. Size off, Size off íntimo. size off. Não tem nada. Tá gravando o o galão de vida vai saber como não graça. Vai ligar em você. Pode ter um arquivo do quer comprar agora lá, alguém tem que pedir água gelada, não esse conto logo. O cara tem que estar com sede. Nós vamos aceitar a galinha do raio. Você
Não, eu falo da verdade comparativa. Do web, verdade comparativa, tá como Agora tem um muito É que tem que saltar, tem que saltar aquele que não valeu nada, não dura pra mim, achando que era eu. Eu virei assim pra trás logo assim, mas deixa eu ficar. Sabia que era eu? Claro, que gente já salva só aqui. Ó, vai perturbado. Já tá acabando, vai ter vídeo. Vai com a coisinha aí vai você, Marquinhos. tá aprendendo as assinhas. Eu sou árabe. Tanto tudo ali, vai lá, bicho, vai Não, mas está. Ele tá meio que o nome Tá bom, Pedro na mão dele. agora é isso. Igor, você não Tem é porque agora não é essa. Tem um arquivo chamado APA. Aí tu vai dar um ponto lá. Aí você mas só vai executar se o compilador tiver acessado. Então, vamos lá, pessoal. Ó. Deu certo já? Fez nada? Tá fazendo o que, mano? Ó, vamos fazer uma funçãozinha legal. Void add. Uma função que pega um vetor. Adiciona um valor no final de um vetor. Tem um vetor, eu vou adicionar o valor no final desse vetor. Bora lá? Hã? Na última posição, além da última. Então você imagina que o teu vetor ele tem espaço para 1000 elementos, mas ele começa com 0 elementos. Aí você manda adicionar um elemento no vetor. Você adiciona um elemento no vetor e depois aumenta o tamanho do vetor em 1. Aí você adiciona outro elemento no vetor e aumenta o tamanho do vetor em 1. Como se eu estivesse adicionando de 1 por 1 no vetor. Vamos ver se a gente consegue só imaginar esse. O vetor tem 0 elementos. Ele começa com 0 elementos. Por exemplo, tu pode imaginar que na main a gente teria isso. Ó. O teu vetor começa cabendo 1000 elementos. Só que como eu não coloquei nenhum, qual é o tamanho atual dele? 0.
Aí eu vou adicionar os elementos no vetor. Int recebe 0, i menor do que 10 e mais. Vou adicionar no vetor, passando size, o valor i. Vetor size i. Então eu vou pegar o i e colocar na última posição. Só que o vetor que tinha 0 agora tem 1. Hã? Não, mas tem um elemento. Ah, sim, não. Tem um elemento? Antes ele não tinha nenhum elemento, tinha tamanho igual a 0. Então eu coloquei o 0 na primeira posição. E como eu preciso que o size aumente, que a variável size aumente, eu não posso passar ela por cópia. Se eu passar ela por cópia e eu der um size mais lá dentro do vetor, lá dentro da função, o size não vai aumentar. Se eu quero mudar essa variável, eu tenho que passar ela por endereço. Bora lá tentar fazer? Por que a gente usa função se isso só dá pra maneira? E vamos voltar lá pra Por que é que usa? Mas se não tivesse função, não ia precisar ficar fazendo isso. Não entendi. Eu sei, mas tipo, não ia precisar ficar passando ponteiro. Se não tivesse função. Não ia precisar de ponteiro se não tivesse função. Aí tu tenta fazer um código de 5.000 linhas, como é que tu vai fazer? De 1.000 linhas, de 300 linhas. Código de Aí quando tu tiver que mudar um desses locais que tem Ctrl+C, Ctrl+V, funciona assim, ó. A gente adiciona complexidade para diminuir os problemas. Perdão, complexidade não. A gente adiciona linha para simplificar as coisas. A gente adiciona mais texto para ficar mais fácil achar os problemas. Vocês vão passar 70%, 80% do tempo caçando problema, não é escrevendo código. Uma linha, duas que você bota mais para reduzir a quantidade de problemas que você tem, super, ultra, mega vale a pena. Adicionar um elemento no final do vetor. Lembra das cartas do Blackjack? Não era isso que a gente fazia o tempo todo? Adicionava cartas no final do vetor? Bora lá tentar fazer isso daí. Agora vamos ficar em dupla, tá certo? Porque aí a gente reclama e debate mais. Oi. Deu certo? Só as 10 primeiras. Aí também eu quero alguma coisa na posição. Não. Por exemplo, se fossem as cartas, lembra das cartas? A gente poderia fazer assim, ó. Int value recebe 0. Não, assim. Do. scanf%d barra n endereço de value.
Oi. Tô chegando. Só um instantinho, só um instantinho. Adicionar elementos no vetor. Se a pessoa não digitar -1, exemplozinho bobo. Enquanto a pessoa não digitar -1, vou adicionando elementos no vetor. Façam só a função ADD. Oi. Só que o valor ele é um inteiro normal. Eu só preciso que o size seja ponteiro, porque eu vou mudar o size. Se eu receber a porta, eu não consigo mudar o size. Aí eu vou mudar o size dele. Que isso daqui é a mesma coisa. Isso daqui. Só que como eu quero dar a noção de muitos, aí a gente coloca. Não, para o compilador não tem a menor diferença. É uma questão do ser humano que vai ler. O ponteiro e o vetor eles são a mesma coisa, a mesma estrutura de técnica. Mas às vezes o ponteiro dá a noção de um elemento, mais comum, por exemplo, o size. O size está dando a noção de que é uma variável, um elemento, e não um vetor ou vários elementos. E o cochete dá a noção de quantidade, vários. Então imagino que a partir daquela posição de vértice eu tenho vários inteiros. O vetor é 20. Agora o vetor é 20. Por quê? Esse é bom, esse bom, a noite eu conheço. Sempre que eu vou lá, se escreve lá embaixo, não dá para participar. é tipo um negócio do ar, recebe o valor da primeiro vetor, você mudou o valor de um elemento, você não adicionou um elemento, adicionar outro elemento. Só a posição do elemento você adicionar outro elemento. Bora nós aqui, pessoal. Sei que vocês estão confusos. Ó, vamos lá. Teu vetor é uma posição de memória, sim ou não? Sim. Então você está passando teu vetor aqui. Tá? Teu vetor está vazio. E você tem uma variável que diz quantos elementos tem. Essa variável começa com 0. Correto? 0. E aí você quer colocar um valor dentro dele. Sei lá, um valor qualquer. Valor 5. Para onde no vetor que vai o 5? Posição 0. Então eu poderia dizer que o vetor em qual posição? 0. Por que 0? 0 por que 0? A primeira posição. Porque o teu size é quanto? 0. Correto? Se o teu size é 0, para onde é que vai o primeiro? 0. Se o teu size fosse 4, para onde é que ele ia? Para o 4. Então, para onde é que ele vai? Para size. Só que size é assim? Não, porque isso aqui não é um inteiro.
Nesse local, eu vou colocar quem? O velho. E depois que eu coloquei esse elemento, o que acontece com sais? Funciona mais. Assim? Mais igual. Size? Eu acho que é isso. Inteiro. Façam e testem, rodem. Escrevam e rodem o código e testem, imprimam o vetor no final. Pessoal, se tornem amigos dos ponteiros, certo? A vida de vocês vai ser muito mais feliz. Você faz o código e vai cantando. É ponteiro, mas é meu amigo. Ele é ponteiro, mas é meu amigo. Queima minha culpa, mas é meu amigo. Ele pode ser ponteiro, mas é meu amigo. Talvez apareça só com